eu vou narrar, lendo daqui a pouquinho e explanando, tem um contexto. E o contexto é extravagantemente extraordinário, porque é o acontecimento da transfiguração, quando Jesus toma Pedro, Tiago e João e os leva consigo a um alto monte e se transfigura diante deles, e eles veem aquela glória extraordinária descrita nos evangelhos, com muita luz, com vestes resplandecentes, com o rosto brilhante como o sol, e Moisés e Elias presentes, a voz do Pai afirmando a Jesus, e os discípulos estupefatos, sonolentos, porque eles tinham primeiro dormido, e quando aquilo acontece eles assistem a situação inteira num estado de estupefação, e descem de lá, daquele monte, com Jesus no dia seguinte, e Jesus lhes diz: olha, não contem absolutamente nada a ninguém acerca da visão que vocês tiveram. E quando eles chegam lá embaixo, encontram os outros 9 apóstolos lutando uma noite inteira para expulsar um demônio de um garoto possesso, e não conseguiam. De modo que Pedro, Tiago e João tinham tido uma noite gloriosa, incomparável. Shekinah, glória de Deus, descer em plenitude sobre eles. Mas os que tinham ficado embaixo, os 9 outros apóstolos, tinham tido uma noite miserável, tentando expulsar um demônio sem conseguir. E quando Jesus chega, a notícia que lhe vem é esta: mestre, pedimos aos teus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. E Jesus então disse que eles eram homens de pouca fé, e expulsou o demônio, e ao final concluiu dizendo que aquela casta, todavia, não saía senão com oração e com jejum. E a gente, obviamente, quando ouve falar nessa casta que não sai senão por meio de oração e de jejum, é logo remetido para a ideia de que a casta que não sai senão por meio de oração e de jejum é a casta demoníaca presente no indivíduo, determinadas categorias, determinadas entidades e potestades ou expressões de poder espiritual. Jesus estaria dizendo, só são reprimidos com jejum e oração. E durante muito tempo foi assim que eu criei. E parecia que jejuar e orar dava um poder adicional ao indivíduo, que a mecânica do jejum e da oração produziriam esse benefício. O que acontece é que, se for assim, tem alguma coisa em contradição. Primeiro, porque Jesus disse que o demônio não saiu porque eles eram homens de pequena fé, homens de pouca fé. Em momento algum, a revelação de Deus, o Novo Testamento, a Escritura, diz que a gente tem que adicionar algum esforço humano ao dom de Deus e à graça de Deus, quando o nosso coração está pleno de confiança. É a fé que realiza aquilo que eu não realizo, que preenche o que eu não preencho, que completa a minha incompletude. É a fé não como poder em si, mas como vínculo. A fé em Deus, que me vincula a Ele. E uma vez que a fé é certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, quando isso está vinculado a Deus
para quem tudo é possível, pela fé eu me torno um ser para além do ordinário na minha consciência e, portanto, pela fé, acima de principados, potestades e poderes, porque foi o que Jesus garantiu. Esses sinais hão de seguir os que creem, eles expelirão demônios, e não diz, se jejuarem também, em algumas ocasiões, em certas castas, eles expelirão. Também não se vê em momento algum Jesus, quando envia os 70 discípulos para irem de cidade em cidade, afirmando a eles que, para que tudo aquilo que ele disse que pela fé na palavra dele Jesus aconteceria, para reforçar aquilo eles teriam que fazer jejuns e orações. Em momento algum. Seria uma contradição de termos Jesus dizer, olha, o demônio não saiu porque vocês são homens de pequena fé, e de um outro lado dizer, olha, só sairia também se vocês tivessem se preparado numa grande preparação de jejum e oração, que transformaria o jejum e oração num fetiche, num mecanicismo misticista, independentemente de Deus. Quando a gente jejua e ora, não é para ficar mais forte, nem é para ficar mais fraco, é porque a gente quer separar toda a convergência da nossa atenção mental, espiritual, emocional, psicológica, de todos os níveis, para meditação, para oração, para contemplação, para adoração, para o silêncio, para interiorização de percepções. E lembrando também que em Isaías 58, o Senhor disse que o jejum que ele queria, sobretudo, não era abstinência de alimentos, mas a abstinência da maldade. Era agir, não era deixar de comer, era dividir o pão com o faminto. Não era ficar imobilizado de tão fraco, era ter força para desatar as ligaduras da impiedade. É um jejum proativo, o que não invalida o significado do jejum e da oração como quietude, descrita por mim há pouco, nas perspectivas da adoração e do louvor. Mas não é uma instrumentalização sem a qual certos demônios não são vencidos, porque os demônios são vencidos é por causa exclusivamente do nome de Jesus. É por causa da cruz. É porque os principados e potestades foram todos eles expostos ao desprezo, porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. Todas as entidades estão postas sob esse poder, com jejum ou sem jejum. Está consumado, Jesus disse, e não disse, mas jejuem para reforçar. Depois de um tempo, conquanto para mim seja claro que Jesus, ao aludir também a esta casta não sai senão por meio de jejum e oração, estava dizendo a eles, numa linguagem que eles podiam entender o significado, também o seguinte: vocês passaram a noite inteira numa atitude duvidosa, que essa atitude duvidosa é que precisa ser enfrentada com a convergência de quem, como a daquele que se dedicou ao jejum e à oração, porque tem certeza absoluta de que não está contemplando mais nada a não ser a Deus, a quem adora e a quem serve. Se esta fé, a fé daqueles homens, estivesse nesse nível de plenitude, toda a oração e todo o jejum estavam embutidos nisso. O jejum e a oração, às vezes, nos são úteis para que a gente convirja a atenção no significado das coisas que agora ficaram dispersas pela nossa distração. Mas não é o jejum e a oração que operam nenhuma adição de força espetaculosa a quem quer que seja, minha gente. Agora, tem um detalhe. Quando a gente lê a sequência aqui, a gente vê, todavia, uma casta de demônios humanos
que só saem por meio de jejum e oração. Jejum e oração para levarem o indivíduo àquele estado de quebrantamento, de enfraquecimento, enfraquecimento físico, enfraquecimento das suas arrogâncias, é jejum de besteira, enfraquecimento de energias de superioridade, um jejum que nos leve ao enfraquecimento da sensação de supremacia ou de um poder nosso sobre o próximo. Esse é o jejum que a gente tem que fazer para vencer uma casta demoníaca que, minha gente, funciona como um encosto na maioria de nós. O cara está expulsando demônios nos outros e não percebe a casta pregada nele. Olha só. Pedro, Tiago e João vieram da transfiguração. Os outros 9 apóstolos estavam no perrengue. Jesus expulsa o demônio, repreendeu o demônio. E aí, logo a seguir, se diz que ele prediz a sua morte, fala da sua ressurreição, mas os discípulos não entendiam o que ele falava, aquelas coisas ainda lhes estavam encobertas. E aí o verso 46 nos diz: levantou-se entre eles os apóstolos, incluindo Pedro, Tiago e João, uma dissensão, uma disputa. Meu Deus, é um negócio que isso aqui dá vontade de jogar a toalha e dizer, me tira o tubo. Porque demônio é fácil a gente lidar com demônio, a gente manda sair, o bicho vai. Agora, o demônio discípulo, o demônio humano, é que é uma coisa que desanima a alma de qualquer um. É preciso você estar municiado de um desejo amoroso enorme para lidar com isto. Olha, eles estão vindo, uns da transfiguração, outros de um momento de libertação e de exortação de Jesus sobre o estado de fragilidade deles. Mas, mesmo assim, o surto está instalado. Pessoas não podem ter um mínimo de privilégio ou de impressão, de percepção, que quase todas surtam. É impressionante, meu Deus. Eu conto aqui, nesta mão talvez, as pessoas que eu conheci, que foram expostas a coisas extraordinariamente maravilhosas e não surtaram. Todas as outras, de um modo ou de outro, surtaram. E aqui o surto é este. Levantou-se entre eles, afinal, uns tinham visto a transfiguração, outros tinham encarado um demônio a noite inteira, não tinham sido vitoriosos, mas pelo menos ficaram lá. Levaram uma bronca, mas acharam que aprenderam. Mas quem sabe os que tinham estado na transfiguração tenham se sentido superiores aos que tinham passado a noite no perrengue. De modo que surge entre eles uma briga, uma dissensão, sobre qual deles seria o maior. Me tira o tubo. Rapaz, esse negócio dá uma vontade de desistir. Quando você está andando com a moçada, está dizendo, meu Deus, acho que eles entenderam. Acho que eles entenderam. Eles estão vendo como é que eu me trato em relação a eles. Eu que estou aqui, que poderia tirar uma onda, não tiro nenhuma. Estou ensinando com exemplo para eles. Não, não é possível. Eles não vão fazer isso. Não, mas fazem. Dissensão sobre quem é o maior. Às vezes a briga não acontece na perspectiva da hierarquia ou do ranqueamento. É óbvio que nas religiões institucionalizadas isso aí é briga também por posto de ranqueamento, posição, poder, aparição, fama, importância.
Nos menos institucionalizados é mesmo coisa de ego, não tem aonde esconder o ego atrás do emblema. Então brota mesmo é o egão que vem para fora. Quem é o maior, quem sabe mais, quem ajuda mais, quem doa mais tempo, quem se envolve mais, quem se dedica mais, quem é mais voluntário, quem oferece mais seus dons, quem tem uma carga horária maior, quem já sofreu mais, quem já socorreu mais, quem é mais experiente. Meu Deus, não para nunca essa doença diabólica. Essa aqui, gente, aqui eu lhes digo, só sai, essa casta, só sai com jejum e oração, do seu coração. Jejum e oração para quebrantar esse demônio dentro da gente, esse diabo, esse Lúcifer escondidinho, safadinho, piedosinho, tudo para a glória de Deus, diabo. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, que o resto lá de fora, os argumentos, era tudo tapeação sobre por que um deles ou qual deles deveria ser o maior, as importâncias, as ideologias, as justificativas, tudo era mentira. Jesus, sabendo que no coração deles a realidade era a mesquinharia de egos voluptuosos, caprichosos, se auto-enganando, se disfarçando de pseudo-piedade, maior para melhor servir ao Senhor. Nojento, nojenta, se enxergue. Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber a esta criança em meu nome, a mim me recebe. Vocês querem ser grandes? Então, abracem o que nem sabe quem vocês são. Abrace o que nem pode identificar vocês como fazendo nada especial. Uma criança está acostumada a ser apanhada, botada no colo. Ninguém está fazendo favor a criança, pegando daqui para ali, trocando de braço e de mão. Ela nem sabe, ela vai. Quem receber esta criança e quem tiver essa atitude de fazer por fazer, fazer sem remuneração, fazer sem barganha, que barganha tem uma criança lhe oferecer? Quem fizer com esse espírito, a mim me fez, a mim me recebe. Quem acolher com esse espírito, a mim me acolhe. Quem quer ser maior tem que saber que o caminho é de um acolhimento que não faz contabilidade de nada. Se contabilizar, perdeu tudo. Se lembrar que fez, já era. Tudo que eu lembro que eu fiz e que eu digo para alguém que eu fiz por ele, isso na mesma hora eu deduzo do que seria minha recompensa no dia da ressurreição dos justos, porque eu fiz o saque. E com uma consciênciazinha perversa de credor incompassivo, perdi. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que será grande. Então, o grande entre vocês, só o Pai vai saber, porque Ele vai estar fazendo coisas tão pequeninas, tão singelas, tão ocultas, que ninguém verá. De modo que o grande, vocês só vão saber no dia em que as ordens se inverterem. Porque não será revelado a vocês quem é o grande. Vocês vão se assustar quando o grande aparecer como o anônimo da história. E o servo dos servos, acolhendo sem ser visto, sem ser percebido, às vezes até fugindo de percepções. Porque todo aquele que deseja aparecer, ainda que seja para a glória de Deus, perdeu a singeleza de ser. Eu estou aqui, aparecendo para vocês. Mas se o meu negócio aqui, saibam, for aparecer para vocês, já era. Eu estou fazendo saque contra mim todo dia, ao invés de estar acumulando em meu favor,
Para que isso aqui seja bem para mim, é preciso que eu esteja aqui com aquela alegria e simplicidade de quem oferece o pão que recebeu, como um padeiro. Esse é só o meu serviço, essa é a minha garçonice de serviço a você. E eu não estou fazendo contabilidade de nada, porque quem está ganhando aqui em tudo sou apenas eu, não porque sou visto, mas porque busco em Deus que em mim aconteça algo muito mais profundo do que os homens possam perceber do lado de fora. Essa é a primeira desgraça, gente, e que as pessoas voltam a ela o tempo todo. Olha aqui, eles vieram da transfiguração. O negócio era com Jesus. Eles estavam andando ali todo dia, cheirando, respirando, vendo aquilo, se melando no suor dele. E tem esses surtos. Agora, aqui entre nós, é por tudo. É por tudo. As doenças são incontáveis e as pessoas parecem se tornar incansáveis nas suas doenças, incansáveis, gostam de repeti-las, dão razão às suas enfermidades, chamam isso de meu valor, de meu direito, de minha dignidade, de meu sentido, e Jesus chama isso de abominação. Porque tudo aquilo que busca ser elevado ou superior diante dos homens se torna imediatamente, gente, abominação diante de Deus. E esse não é um problema que acontece apenas no ambiente dos discípulos. Acontece em todo lugar, acontece em casa. Quem quer ser o maior? Isso é a doença de quase todo macho. De casa ele é o maior. Só porque ele é homem. Não é porque ele ama. Não é porque ele serve. Não é porque ele cuida. Não é porque ele é íntegro. Não é porque ele dá de si mesmo, como Cristo ensinou que seja amor. Não. É só porque ele tem um pinto, músculo e é forte. Aí quer ser o maior. E para Jesus esse marido se torna a lesma do lugar. Porque para Jesus tanto faz, até na sua casa, o maior é quem tem a consciência de ser mais servo. O maior é quem ama mais. O maior é quem perdoa mais. O maior é quem releva mais. O maior é quem, sendo justo, expressa a sua justiça em amor já carregado de inclusividade, perdão e acolhimento. Esse é o maior. Esse maior ninguém quer ser. Todo mundo quer ser o outro maior. O maior que Jesus não quis ser e pediu que eu jamais me tornasse. Porque senão, meu amigo, essa casta só sai com muito jejum e muita oração. Aí eles prosseguem, vão adiante, diz assim o texto: falou João, agora Joãozinho, que lá mais tarde, velhinho, vai dizer Deus é amor. Aqui ainda não sabia disso. Tinha vindo da transfiguração, sabia de Moisés, de Elias, de que Jesus era o centro de tudo, sabia do Pai que falara, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Já tinham dito que Jesus era o Filho do Deus vivo, mas saber isso, ter visto isso, não internaliza, não introjeta. A transfiguração só se transforma num fator transformador quando ela acontece dentro de mim. Enquanto ele é um cenário observado pelos meus olhos fora, nada muda em mim. Assim como quando eu vejo milagres acontecendo fora, nada muda em mim. Quando eu vejo sarças ardendo fora, nada muda em mim. Quando eu vejo cegos enxergando lá de fora, nada muda em mim. Só muda em mim quando meu fogo, meu coração incendeia. Só muda em mim quando os meus olhos do coração se abrem. Só muda em mim quando é em mim. Então está João aqui,
tendo sido exposto a isto tudo, mas sem transfiguração em si. E diz, depois dessa história do quem é o maior, o cara disse, bom, não é à toa que eu fui lá naquela transfiguração, não pode ter sido. Não pode ter sido. Tá legal, aqui entre nós não há o maior. Mas vamos fazer o seguinte. Ninguém é o maior, porque nós somos os melhores. Ninguém é o maior. Nós todos somos os melhores. Ok? Estão todos de ok que nós todos aqui, apóstolos de Jesus, somos os melhores. Nenhum de nós é maior sobre os outros, mas nós somos maiores do que todos os que não são do nosso grupo. João disse a Jesus, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos. Olha como esse espírito de mandão, de tirano, de déspota, de patrão póstolo, já estava presente desde sempre. Bastou o cara ver uma gloriazinha, uma transfiguraçãozinha, ter uma afirmaçãozinha, o surto se instala. Meu Jesus, que tragédia. Nós somos uma bosta. Desculpe a expressão. É isso que a gente é. Porque já está o cara aqui dizendo. Vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos. Em nome de Jesus, um homem, só porque não era do grupo, não andava com eles, não sabiam quem era, não tinha nome, eles não quiseram saber. Um cara que estava fazendo tudo do bem, em nome de Jesus, expelindo demônios, e os demônios estavam saindo. Mas embora estivesse fazendo isso porque não pertencia à agremiação, não andava com eles, não carregava o mesmo estereótipo, não era alguém que eles pudessem ter uma relação de controle ou conhecimento, eles proíbem. O espírito da religião é uma coisa tinhosa, está presente no paganismo mais essencial da natureza humana, e ninguém é bom quanto achar que esteja definitivamente livre dessa malignidade. Você pode estar vindo da transfiguração e explodir com esse câncer na sua alma, do dia para a noite. Mas Jesus lhe disse, não o proibais. Quem são vocês? Porque quem não é contra vocês, é por vocês. Vocês estão pensando que vocês são centro de quê? Centro no universo sou só eu. Quem comigo não ajunta, espalha. Com vocês não. Quem não estiver contra vocês, já está do lado de vocês. Aproveitem o fluxo. Porque vocês são só vocês. Vocês são a relatividade em pessoa. Não proíbam ninguém de nada. Está pregando em meu nome, falando em meu nome, vocês não sabem quem é, mas ele me conheceu, e os demônios estão saindo, porque é o meu nome, não um nome mágico, mas ele entendeu quem eu sou, e vocês é que não o conhecem, mas ele me conheceu e eu sei quem ele é. Saiam do meio do caminho deste homem, e de qualquer outro homem. Não proibais. Aí como se não bastasse, João estava doido. João disse, meu Deus, não emplacou aquela do maior, não emplacou aquela do, tá bom, nenhum de nós é o maior, porque todos nós somos os melhores. E ele ficou amargurado, chateado, revoltado com Jesus. E aconteceu que, ao completarem os dias em que Jesus deveria ser assunto aos céus, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. E indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe preparar pousada para Jesus. E foi João quem entrou nessa aldeia de samaritanos para preparar essa logística para Jesus. Mas, quando Jesus chegou lá, os samaritanos não o receberam, porque viram claramente que o aspecto do rosto dele era de quem decisivamente não queria ficar lá, mas seguir para Jerusalém. Os samaritanos foram sensíveis, estava tudo preparado. Mas quando Jesus chegou, e eles viram a atitude de Jesus, o modo como Jesus chegou,
e foram logo dizendo: olha, aqui está o lugar onde tu vais estar. Ele olhou e agradeceu e fez logo menção de passar adiante. Os samaritanos não forçaram. Graças a Deus eram samaritanos, não eram crentes chatos. Deixaram ele passar. A cara dele denunciava que ele queria ir adiante para Jerusalém. Já era chegada a hora. E eles disseram: passa. Mas João ficou zangado, porque João tinha ido preparar a logística. Ele queria pelo menos nessa dizer: bom, já que o negócio é servir, deixa eu servir. Deixa eu ser o maior servindo. Então eu vou ter o privilégio dos privilégios. Eu vou preparar a última pousada de gala dele antes dele ir para Jerusalém. Vai ser aqui com os samaritanos. Ele chegou lá e botou para quebrar, arrumou tudo. E Jesus chegou e quis passar. E os samaritanos entenderam e disseram: vai. Como ele não podia partir para cima de Jesus na ignorância, não dava para partir, eles partiram para a ignorância em cima dos samaritanos, como é sempre o que acontece. O cara fica com raiva de Deus, desconta na mulher, desconta nos filhos, fica com raiva de alguma coisa, transfere. Desde sempre, é o paganismo da gente. Como o projeto de João, na terceira etapa, não tinha sido bem sucedido, projeto número 1, maior, não deu. Projeto número 2, não. Ninguém é maior, todos somos os melhores. Não deu. Projeto número 3. Bom, já que não é para ser o maior, nem os melhores, então deixa eu ser o melhor no serviço. Aí vai, faz. E Jesus chega e diz: obrigado, porque vocês prepararam. Considerem que eu pousei, mas eu vou seguir no meu caminho. Aí João disse: não. E aí pergunta a Jesus, na piedade mais cretina desta vida: Senhor, tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Consumir os samaritanos. E Jesus olhou para João e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Até hoje vocês não entenderam o que concerne a mim. O que tem a ver com ser em mim? O que é ser meu? O que é ter o meu espírito? O que é carregar meu coração, minha mente em vocês? Até hoje vocês não compreenderam nada. Vocês viram transfiguração, viram demônios sair, viram milagres acontecer, viram coisas extraordinárias realizarem-se, mas dentro de vocês nada, até agora nada aconteceu. Vocês não entenderam a essência de tudo. Vocês me ouviram dizer que bem-aventurados são os humildes de espírito, mas não entenderam. Que são os mansos que herdam a terra, mas não entenderam. São os limpos de coração que vêm a Deus, mas não entenderam. Que os pacificadores é que são chamados filhos de Deus, ainda quer mandar descer fogo do céu para consumir o próximo. Vocês não entenderam nada. Quanto mais sinais externos, mais cegueira interior acomete vocês. E vocês estão aí nesse surto de quem é o maior, nós somos os melhores. Ou então, quando o serviço de vocês não é reconhecido, vocês querem queimar quem não reconheceu. Quando vocês não são validados pelo serviço que fizeram, vocês ficam com ódio de não terem sido aproveitados e nem reconhecidos. Que coisa mais demoníaca. E você sabe que é com você que eu estou falando, você que fica como filho do trovão, filha do trovão, querendo trazer fogo do céu, Boanerges, para consumir os outros. E Jesus diz a você hoje, até hoje, meu amigo, meu filho, você não sabe de que espírito você é. Não sabe. Você sabe de que espírito você é? Você sabe? Me diga. Sabe não? Olhe só para o seu coração.
quanta mágoa, quanto ódio, quantas razões, quantos ressentimentos, quanta dificuldade sobre-humana de perdoar, quanta atitude pedrada. Se você visse como a sua cara fica feia, pedrada, quando você olha para aqueles que você antipatiza, como a sua alma vai enfeiando, como é uma casta demoníaca, como você vai ficando transtornada, fica querendo tocar fogo em gente, com raiva, suas noites vão ficando miseráveis, sua vida vai ficando um inferno, e você segue fielmente nesse caminho de uma piedade canina, raivosa, pitbull, porque não conheceu de fato qual é o Espírito de Cristo até ao dia de hoje. Vós não sabeis de que Espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas humanas, mas veio salvá-las. Vocês não sabem de que Espírito são. É só olhar para dentro do coração, para as coisas que você deseja, para as suas raivas, para as suas inimizades, para as suas desconfianças, para o seu estado de ser. Olhe, seja honesto, seja honesta, veja como você está todo com o pior da glória, a glória contra a alma, que é a glória que não virou transformação no coração. É aquele indivíduo que ficou sabendo mais do que os outros e adoeceu, que acha que tem mais tempo de serviço e ficou superior, ou acha que já fez demais e agora está com raiva de ter feito, porque não foi reconhecido, não foi aprovado. Meu Deus, como eu disse, essa é uma das coisas mais difíceis. Eu quero aqui fazer uma confissão a vocês. Como homem que nos últimos 40 anos não fez outra coisa na vida a não ser lidar com gente e com pessoinhas, tentando ajudar as pessoas a caminharem com Jesus, eu lhes digo, endemoninhado, fichinha, tolice. Problema humano de crise interior, coração, sexualidade, tudo isso normal. Agora, o que para mim é insuportável é quando eu começo a ver essa coisa entre os que disseram que foram iluminados. E eu vejo desde que eu sou novinho na fé, eu já me converti vendo, e meu pai dizendo, não se assuste, você vai ver a vida inteira. E eu estou vivendo a vida inteira para ver que não tem bom. Poucos escapam, a maioria surta. Graças a Deus eles voltam. Mas tem uns que ficam num surto longo. E tem uns que acham que alcançaram determinados entendimentos e compreensões e que isso jamais lhes acontecerá. Tolinhos, aí é que estão vulneráveis mesmo, porque a doença entrará por veios que eles demorarão a sentir e a discernir. Quando perceberem, a metástase estará instalada. Essa superioridade, essa vontade de fazer parte do Rotary da salvação dos melhores, ou essa vontade de que a nossa ação, o nosso serviço seja reconhecido. Porque quando não é, a gente fica com ódio e fica com vontade de fazer descer fogo do céu. Essa é uma desgraça demoníaca e recorrente. Essa casta tem que sair com jejum e oração. O jejum e a oração tem que ser praticados no espírito de Isaías 58. Leia lá. Isaías 58. Esse é o jejum que Deus está pedindo a você. Ação de graça, de amor, de desamarrar os outros, de ir, de libertar, de dizer, fica livre do mal que me fizeste, de soltando gente. Esse é o jejum que vai quebrando essa casta. Do contrário, a gente vai ter que ser quebrado todinho para aprender que buscar viver assim só dá com o diabo. Porque com Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós,
o caminho sempre será outro, e nele nunca haverá nenhuma variação. O Evangelho continua a dizer: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Senhor Jesus, eu quero pedir que para alguém, para alguns, quem sabe para milhares, essa palavra singela, que eu já disse centenas de vezes em tantos lugares, para tantas pessoas, hoje, aqui e agora, se renove e ganhe um poder rasgante, quebrantador, devassador, revelador, purificador, e que traga as lamas e as sujidades e as coisas ocultas do coração e os disfarces da alma à tona, para que nós sejamos sarados dessas síndromes luciferianas, das transfigurações que não transformam, dos milagres vistos e que cegam os olhos, das informações obtidas e que pedram o coração para o quebrantamento, para a humildade e para a continuidade paciente da aplicação do perdão a todos na vida. Pelo amor do teu nome, salva-nos desse espírito que é religioso porque é pagão, e porque todo paganismo é religioso e toda religião é paganismo, é um mecanismo comum, porque opera na alma humana, está no nosso egoísmo. E quando se junta a ideia de que é para te servir, o surto se torna mais luciferiano e demoníaco ainda. E a gente vai perdendo a consciência de quem nós somos. De que se nós somos teus, o caminho há de ser outro. A decisão a ser tomada é de que hoje é dia de perdoar outra vez. Perdoar sempre, andar limpo sempre. Dizendo tranquilamente que eu sou as coisas que não são e que a minha suficiência vem de Deus. Fazendo coisas com a direita sem nenhuma vontade excitada de dizer isso à esquerda, porque nós queremos aprender a ser gente. Nós queremos aprender a viver contigo, para que nós sejamos inteiros e saudáveis, para que a nossa mente não seja um complicador nas relações, mas um simplificador, um pacificador, para que a nossa presença seja uma diluição de bolos de amargura, para que a tua graça nos salve hoje das nossas doenças antigas, levadas para onde nós vamos. Eu te imploro, Jesus, que essa casta saia de nós hoje, que essa casta maligna saia de nós hoje. Em teu nome, Jesus. Amém.